Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Pois dizes, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja do tempo do fim é uma igreja cega. Se não compreendermos esta verdade espiritual, nós estaremos cegados pela palavra do homem. Observamos que essa palavra, Jesus ilumina nossa condição espiritual, o lugar em que estamos e o que fazemos. Observamos que esta igreja, a igreja do tempo do fim, a última das 7 igrejas mencionadas em Apocalipse, é uma igreja cega. Portanto, a cegueira consiste na introdução da palavra do homem, no elogio do homem à própria igreja, pois ela diz que é rica, abastada e não precisa de coisa alguma. Não é assim que vemos as igrejas hoje em sua maioria. Elas não precisam de coisa alguma. Tem tudo para o seu culto fabricado pelo homem. Tem o seu show natural. Tem hinos maravilhosos e gloriosos elogiados pelas lideranças. As igrejas têm as suas festas. Alimentam-se, se regozijam-se e alegram-se nas próprias obras. Então, as lideranças dizem que eles não precisam de coisa alguma, que eles são espirituais, que Deus está abençoando, que tudo está uma maravilha, que estamos crescendo, a igreja cresce em número. Somos gloriosos diante de Deus. Mas esta é a palavra do homem, não é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus revela que esta igreja que se autoelogia é uma igreja cega. E o que é uma igreja cega? Vamos perceber que Jesus, no início de Apocalipse, disse assim, no capítulo 2, no versículo 5 e 6. Lembra-te, pois, de onde caíste? Arrependa-te, volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Observamos que se Jesus retirar o candeeiro, e já meditamos sobre isto, nós ficamos cegos. Porque os nossos olhos, que são símbolos da visão espiritual, somente veem através da luz. São órgãos receptores de luz. Portanto, a igreja cega é aquela que fala de si mesmo. Não tem a luz que é Jesus. Jesus retirou a luz, e o Espírito Santo se afastou por causa da própria palavra do homem, no lugar da palavra de Deus. Vamos ver Jesus dizendo que é a luz e que devemos segui-lo em João capítulo 8, versículo 12. Jesus disse assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Observamos que a vida espiritual vem da luz. E se somos cegos, a igreja cai numa situação humana, carnal e natural, não percebendo sua própria miséria. Precisamos meditar que quem segue Jesus anda na luz e tem a vida espiritual. Portanto, não devemos seguir orientação de homem nenhum, no sentido daqueles que falam segundo a carne. Devemos seguir o Espírito que está em nosso espírito. Somente assim somos iluminados. Vamos ler uma palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Para enxergarmos, precisamos de entender isto. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Portanto, somos um espírito com o Espírito Santo e nos unimos ao Senhor. É por isso que nós enxergamos. Não enxergamos por nós mesmos, mas por meio do Espírito. O que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mais à frente diz assim,
versículo 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Portanto, nosso corpo é o santuário e a luz está em nosso espírito. Lembramos que o provérbio diz que o espírito é a luz do corpo. Jesus fala no Evangelho de Mateus que se a nossa luz for trevas, grande será essas trevas. Portanto, se a visão, o pensamento e a palavra que temos somos de nós mesmos, estamos em grandes trevas. Se a sabedoria que a igreja tem é de si mesmo, e se o ensinamento vem do homem, há grandes trevas. Por isso a igreja do tempo do fim é uma igreja cega. Nós precisamos perceber, sem Jesus não temos luz e não temos vida espiritual. A visão é a vida. Portanto, o que Jesus diz também aqui em Efésios é assim, no capítulo 4, no versículo 15. Diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo ser a cabeça significa que estamos debaixo da sua autoridade. Estando nós debaixo da autoridade de Cristo, não falamos e nem nos movemos sem o seu Espírito. A unção nos ensina todas as coisas, segundo a primeira carta de João. É assim que vemos a nossa própria situação espiritual e da igreja. É assim ganhamos a visão a qual Jesus nos exortou a perseguir. A igreja de Laodiceia, Jesus diz qual é a solução. Ele diz assim, que ela deve comprar colírio para que veja, e colírio para ungir os olhos a fim de que veja. Ela deve comprar colírio. Comprar colírio significa pagar o preço. O preço é tomar a cruz, negar a si mesmo. Negar a si mesmo indica que não fazemos a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Que não falamos a nossa própria palavra, mas a palavra de Deus. Que não ensinamos o que achamos que é correto, mas ensinamos segundo o Espírito Santo. Assim, nós temos o colírio, que é a própria palavra, o próprio Espírito Santo. Louvamos o Senhor, que a graça e o amor de Jesus esteja com todos e possamos ser livres de sermos uma igreja que se autoelogia, que diz de si mesmo que ela é maravilhosa, ela é a melhor, é a rainha entre as melhores. Não devemos colocar nossa própria palavra em mente na igreja. Devemos seguir o amor, que é Deus, que é o Espírito, e devemos estar encabeçados pelo Espírito Santo. Só assim enxergaremos, só assim teremos a luz, só assim andaremos na luz da vida. Teremos uma vida espiritual frutífera e cresçamos em tudo que é Jesus. Que a graça e o amor de Jesus esteja com todos e possamos escapar da igreja cega. Amém.